Menina, então, enquanto eu faço uma experiência aqui com os meus esmaltes, vou misturar essa e essa cor pra ver o que acontece. Eu tava aqui refletindo de uma situação que aconteceu agora e eu resolvi ligar a câmera aqui pra falar o que eu tava pensando, porque nós já estabelecemos que essa é a melhor forma pra mim de gravar, enquanto eu tô distraída fazendo outra coisa, porque se eu penso demais no vídeo, ele não sai. Eu acabei de ter agora há pouco uma discussão homérica com o Igor, que é uma coisa que não acontece muito com a gente, principalmente desse jeito, em que eu defendi alguns posicionamentos, talvez aos gritos, mas uma coisa que acontece sempre, mas acontece de vez em quando. E aí, assim, 99% das vezes é por questões do mundo e de outras pessoas e não questões do casal. Deixa eu ligar essa outra luz aqui que eu acho que vai ficar melhor. Talvez tenha ficado melhor. Eu não vou entrar muito no mérito no que a gente estava discutindo exatamente, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu estava defendendo uma posição e ele estava defendendo outra posição. E aí teve uma hora que ele falou uma frase que esclareceu tudo, por causa de uma conversa que eu tive com uma amiga há um tempo atrás, uns dias atrás, sobre a Gisele do Big Brother. Eu não lembro exatamente qual ponto a gente estava discutindo. Eu sei que eu falei uma coisa X sobre a Gisele, e aí a Juliana, minha amiga, ela falou: ah, mas é porque ela é advogada, né? Ela falou assim como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e eu não entendi, como assim? Não é, porque se ela fosse juíza ou mediadora, talvez ela tivesse uma visão diferente, uma postura diferente, um posicionamento diferente, enfim. Mas ela, como advogada, ela foi treinada para enxergar um lado e defender um lado da história. E aí eu falei, nossa, tem razão, eu nunca tinha pensado nisso e tudo mais. Ela falou, a gente geralmente escolhe profissões que tem a ver com quem a gente é. Óbvio que tem as exceções, e existem advogados que analisam todos os lados, e existem mediadores que são meio tendenciosos, mas na média é mais ou menos isso aí. E aí eu percebi que isso fazia todo sentido na discussão que eu estava tendo com o Igor, porque a gente estava discutindo uma questão relacionada à maternidade e a sistema público de saúde, etc. A minha visão, por ser pediatra, por ter trabalhado em puericultura, em sala de parto e tudo isso, e por ser mulher também, né, o que acaba que deixa a gente um pouco mais próxima desses assuntos, a minha visão, apesar de também técnica e apesar de também ter o conhecimento médico, a minha visão era muito voltada para a subjetividade da maternidade, daquele momento e daquela situação. E a visão do Igor, a análise do Igor na discussão, era de quem estava certo juridicamente. Entende? Não era isso que eu estava discutindo. Então a gente estava discutindo o mesmo assunto, mas a gente estava discutindo aspectos completamente diferentes. Ele queria ver na situação quem estava certo ou errado juridicamente, quem cometeu uma falha. Ele estava analisando outra coisa, entendeu? E eu não, eu não estava querendo definir quem estava certo ou errado na situação, sabe? Era aí que a gente estava divergindo. Porque eu, como pediatra e como mulher, eu analiso a situação da forma completamente diferente do que um advogado consultivo analisa. E aí que tá. Lembra que minha amiga falou que advogado geralmente analisa as coisas como defendendo um único lado, uma perspectiva? O Igor é outro tipo de advogado. O Igor, ele é um advogado consultivo. Então, o papel dele, o que ele é treinado para fazer é justamente avaliar todas as possibilidades daquilo ali da merda e te aconselhar para o caminho mais seguro, correto e confiável possível. Que não é uma coisa que a gente consegue fazer na medicina. Por mais que a gente tenha um caminho que seja mais correto, protocolo e tudo mais, a gente precisa levar em conta também a qualidade de vida do paciente, a gente precisa levar em conta os medos e as subjetividades de cada um. Então é um pouquinho diferente, muito diferente, né? Um pouquinho, não digo que é mais delicado, é que tá, né? A gente sempre fica naquela coisa de querer puxar a sardinha pro nosso lado, de dizer o que tá certo e o que tá errado. E na verdade, nesse caso, não existe, né? Então a gente precisa conseguir analisar toda a situação de uma forma que a gente englobe os dois mundos, né? O melhor dos dois mundos. Tentando ver a subjetividade do outro e tentando entender
as dificuldades e limitações e o emocional mesmo do outro, e também ver a parte pragmática e jurídica e mais assertiva da situação. Mas eu acho que se a gente tivesse essa consciência que essa minha amiga me passou, de que você precisa entender o ponto de vista do outro, de qual que é o ponto de partida que ele está saindo, porque por ser advogado consultivo, fica mais fácil até da gente argumentar. A partir do momento em que eu entendi da onde vem o argumento dele e qual tipo de reflexão ele estava tentando fazer, eu parei de gritar. E ficou mais fácil de conversar, ficou mais claro para mim para que caminho que aquela discussão tinha ou não que seguir, enfim. E ficamos todos mais calmos e agora estamos bem. Então é isso, cara. Quando você for conversar com alguém, principalmente que não for da mesma área que você, tenta identificar da onde está vindo aquele pensamento, da onde que está vindo aquele julgamento ou aquela análise daquela pessoa. Às vezes faz toda a diferença. É isso, então. Se você tiver alguma reflexão ou algum comentário sobre esse tema que a gente falou, me avisa. E se você quiser saber como é que ficou, se deu certo esses esmalte, me fala que eu te mando uma foto. Ficou bom, hein? Talvez um pouquinho mais de rosa.